A gente tinha parado aqui na página 115. A gente terminou da página 114 a nossa revisão. Hoje eu acho que a gente encerra essa revisão, né? Mas vamos lá. Outra coisa que tinha que ser revisada nessas últimas unidades que a gente teve era... Sumiu minha lousa, espera aí. Estava aberto, mas está dando uns pau hoje, uns bug, está difícil. Mas outra coisa que a gente teve nessas últimas unidades, desse módulo, foi o contraste entre o present simple, né, o presente simples, e o presente contínuo. Basicamente, quando você tem aquela ação assim que é progressiva, que é diferente do presente. O presente simples é uma ação, mas então assim que... Peraí, alguém me chamou? Só um minuto, gente, que deu... Não estou conseguindo admitir o pessoal que está fora da sala. Vamos ver. Agora vem. Voltando. Nós vamos então fazer... Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a lousa com vocês. Se o livro deixar, né? Acho que foi, né? Tá, a lousa, certo. Então, o presente simples é aquele que descreve, né, que expressa hábitos, né? São ações que expressam um hábito que é igual a uma rotina, né, da pessoa, uma verdade, né, uma verdade que pode ser pessoal, universal, né? Então, aquilo que é sempre estático, ou seja, a ação nesse tempo acontece, né? Acontece sempre, de vez em quando, o que for. E o outro expressa uma ação progressiva, né? Em progresso. Ou seja, que está acontecendo, né? No momento da fala. É lógico que depois a gente vai ter que ver questão dos perfeitos, o ano que vem, né? Mas, geralmente, o simples é uma coisa que está acontecendo, né? E o que isso quer dizer? Se a ação está acontecendo, eu vou ter quem aqui, ó? O verbo to. Você viu como é que tá rápido essa caneta? Ah, beleza. Tem que ir, né? Vou tentar de novo. Isso significa que eu tenho quem presente? O verbo. Não vai escrever. To be. Certo? O verbo to be está. Quem lembra das formas do verbo to be? Difícil. Esse livro aqui é difícil. Então, o verbo to be vai ter três formas, né? Se o sujeito for eu, am. Se o sujeito for singular, ele ou ela, is. Se o sujeito for plural, are. Só um minuto aqui, que pelo jeito tem gente que não está ouvindo nada, tá péssimo.
Difícil, né? Ah, tá. Tá só me lembrando, né, Luiz? Isso mesmo, eu pus aqui as três. Né? O is, o am e o are, mais o verbo com a terminação ing, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer um exercício de contraste. Por quê? Como é que ocorre esse contraste? Se eu falo assim, eu, aí eu tenho que usar aqui o verbo go, né? To school every day. O que que acontece? Né? Aqui eu vou pôr o quê? Eu vou pôr ação no presente simples. Eu vou para a escola todo dia ou estou indo para a escola todos os dias? É lógico que é ação simples, né? I go to school every day. Mas se eu tiver assim uma outra situação, você fala assim, ó, look, tá rápido o negócio aqui, hein? Look, trava. E se eu quiser falar assim, ó, olhe, o trem e o verbo ir embora. Aí você vai falar assim, porque eu chamei a atenção de você, eu vou falar, olhe, o trem vai embora? Não, né? Se eu te chamei a atenção é porque é para você olhar que isso está acontecendo agora. Então aí entra esse todo tempo verbal, que, né? Eu falo, o trem está indo embora, né? Is going away. Certo? Então vai depender do contexto, se eu vou pôr o verbo no contínuo ou no simples. Vou voltar aqui para o livro. Nós vamos fazer esse tipo de coisa aqui, né? Aqui é uma pergunta, não é uma afirmativa como exemplo que eu dei, mas está perguntando se o tom, o verbo que está envolvido aqui é o write, que é o verbo escrever, né? Então aqui eu tenho pergunta se o Tom escreve uma mensagem agora ou o Tom está escrevendo uma mensagem agora. As duas perguntas. Aí o que que acontece? Que eu tenho que notar aqui, ó, essa palavra now, né? Que quer dizer agora. Fala aqui em vermelho, deixa não sair. Né? Não muda de cor. Mas tudo bem. Então isso que eu vou ter que levar em conta, né? Se é uma ação que acontece sempre ou se é uma ação que está acontecendo no momento. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Em todas elas, vocês vão ver se a ação acontece ou está acontecendo. Então, na 2, o verbo é telefonar. Na negativa, não telefona ou não está telefonando. Na C, vai ou está indo? Alguém, né, está indo. A D, o verbo ler. Não, o primeiro verbo tem dois verbos. O primeiro é ter o jantar. Em português a gente fala jantar, né? Então, janta ou está jantando? E o segundo verbo é ler ou está lendo. Então, vamos lá.
Vamos corrigir? Vamos lá. Vou pegar o canetinho aqui. Então, aqui está escrito assim, Steve Jobs. Steve Jobs. Tony, Steve Jobs é da outra. Nós vamos fazer agora. Tony está escrevendo ou Tony escreve uma minha pergunta, né? Tony está escrevendo uma mensagem agora ou Tony escreve uma mensagem agora? O melhor é estar escrevendo, né? Essa daqui, ó. Só que o está, que estava aqui numa afirmativa, seria is writing, né? Is writing. Só que por ser pergunta, o que acontece? Esse is sai daqui e vem para o começo da frase, né? E dá uns apagão. Certo? Não foi, não. Isso, agora foi. Então a frase fica: Is Tony writing a message now? Segunda fala: Judy e Tom, eu falei, não ligam para os seus filhos, não telefonam para os seus filhos mais. Eles normalmente se comunicam através de mídia social. Está afirmando que eles não ligam ou Judy e Tom não estão ligando para os seus filhos mais, eles normalmente se comunicam através de mídia social. Por causa dessa palavrinha aqui, ó, o usually mostra que é uma ação de hábito, certo? É uma ação habitual. A coisa sempre acontece. Então, a melhor é essa aqui, né? O Judy e o Tom não ligam. Don't call. Certo? Eles não ligam para os filhos mais, assim, ligar de telefonar, né? De dar bola, né? Fala, eles não ligam para os filhos mais. Eles se comunicam através da mídia social, das mídias sociais. Certo? A outra é, nós às vezes vamos ao cinema junto ou nós às vezes estamos indo. Novamente, você tem a presença de um advérbio de frequência. Ixi, tem uma hora que isso aqui não vai voltar, sério. Ó, o sometimes é um advérbio de frequência, né? Então, ele caracteriza um hábito também, uma rotina, certo? Então, a forma certa é, vou pôr essa caneta mesmo, go. We sometimes go to the movie together. Nós, às vezes, vamos ao cinema juntos. Aqui, primeiro eu janto e daí leio meus e-mails, né? Esse. Ou a B, primeiro eu estou jantando e depois estou lendo meus e-mails. Lógico, parece gerundete, né? Para estar fazendo, não é nada disso. Essa aqui é correta, né? Porque você fala, primeiro eu janto. Em inglês, jantar não é um verbo simples, é have dinner, né? Como também almoçar é have lunch. Não existe um verbo com uma palavra só. Primeiro eu tenho minha janta, né? Ao pé da letra, mas eu janto e daí eu leio meus e-mails. É a rotina dele, provavelmente na noite, quando chega do trabalho, correto? Muito bem. Vamos fazer a 10ª agora aqui. O que ele pede? Preencha os espaços com os dois verbos que nós estamos trabalhando. Simple present ou present continuous. Né? O presente progressivo.
Ó, quem estiver fazendo aí, tem uma anotação aqui que eu esqueci de falar para vocês. Aqui no de baixo, aqui, ó, não é o verbo to be. Deixa eu corrigir para vocês. Substituir aqui para vocês. Aqui é o verbo study. Esse livro, além de ser meio pesadão, ele tem uns errinhos que a gente tem que sempre estar corrigindo. Como vocês são o primeiro ano a usar, então aqui é negativa do verbo study e depois tem um outro verbo assistir, watch, né? Assistir TV. Vamos lá, vamos terminando isso aí. Ok, vamos lá. Acho que já deu tempo aí de fazer, né? Vou tentar digitar para ficar mais fácil. Vamos ver. Nesse primeiro aqui na letra A, você entende assim, que Peter é o verbo gostar na negativa. Então eu falo, Peter não gosta ou não está gostando, né? Que os dois tempos que nós estamos estudando. Então, Peter não gosta de jogar futebol com seus irmãos ou Peter não está gostando de jogar futebol com seus irmãos. Aqui está descrevendo um hábito dele, ele não gosta, parte da coisa assim, descreve uma verdade sobre ele, né? Então, só que é negativa. A negativa do presente simples é doesn't, lembra? Ou does not like. Certo? Então, aí a gente entende que o Peter não gosta de jogar futebol com seus irmãos. Siblings é quando você tem irmão ou irmã, né? Porque o inglês, ele não é que no português que... Até eles falam que o português é uma língua meio preconceituosa, porque todo coletivo é masculino, né? Você fala assim, os homens, né? A humanidade. Se refere a homem e mulher. Irmãos, quantos irmãos você tem, né? Aí você fala, tem irmão e irmã, como é que fica? Se você falar em inglês brothers, eles estão só masculino, né? Então você tem que falar siblings. Ou, como os americanos preferem, ele fala his brothers and sisters, mas eu acho que fica mais longo, né? Por exemplo, quantos irmãos você tem? Eles perguntam, how many brothers and sisters do you have? Ou how many siblings do you have? Certo? Então ele não gosta de jogar futebol com seus irmãos, que deve ter homem e mulher no meio. A B é uma pergunta se você, o verbo telefonar para sua mãe agora. Então eu posso falar, você telefona para sua mãe agora? Ou você está telefonando para sua mãe agora? É lógico que é progressivo, está acontecendo agora. Só que por ser uma pergunta, eu tenho que ou está, como é que você está? You are, certo? Só que na pergunta fica are you e o verbo com a forma do gerúndio. Está tendo um delay bem longo aqui, mas ele vai escrever. Aê. Certo? Então ficou. Você está ligando ou telefonando para sua mãe agora? A outra. Eles é uma pergunta também, o verbo ir ao mesmo restaurante toda semana? Então, eu vou perguntar, eles vão ao mesmo restaurante toda semana ou eles estão indo ao restaurante toda semana? Toda semana, esse every week, dá a ideia já de um hábito, né? De uma coisa rotineira. Então, posso usar
Eu não posso usar o estão indo ao restaurante toda semana. Só que como é uma pergunta, eu tenho que falar do they go, certo? To the same restaurant every week. Eles vão ao mesmo restaurante toda semana? A D fala assim, marque o verbo não comer carne. Eu vou falar, Mark não come carne ou Mark não está comendo carne? Ele é vegetariano. É lógico que é uma realidade, uma verdade da vida dele. Ele é vegetariano, então ele não come carne. Não é que ele está fazendo agora. Só que é negativo, a gente já viu uma hoje. Doesn't eat meat. Aí o meu professor apareceu. Aí, doesn't eat meat, he's a vegetarian. E o outro? George Peter, o verbo caminhar ao parque, no parque, né? Então, aqui eles vão até o parque caminhando, to the park. Então, eles caminham até o parque todo domingo ou eles estão caminhando até o parque todos os domingos de manhã? Todos os domingos de manhã é hábito, é rotina. Então, eu vou simplesmente falar que eles caminham até o parque todo domingo de manhã. Certo? Só walk. Aí a outra fala assim, su, o verbo negativo do verbo estudar. Agora, ela, o verbo assistir TV. Então eu vou falar, su não estuda agora, ela assiste TV? Ou su não está estudando agora, ela está assistindo TV? Lógico, é ação de progresso, ação de momento. O now indica bem isso, né? Eu acho que não vai caber aqui, mas eu vou tentar pôr aqui, ó. Vai ficar, então, a su é negativa, não está estudando agora. Certo? Ela está assistindo TV. Então, she is watching TV. Correto? Então, eu corrigiu aí que é o verbo estudar e assistir TV. Muito bem. Vamos descer um pouco aqui. Nós vamos fazer uma questão do Enem, né? Que já tinha passado para tarefa, mas nós vamos fazer juntos agora. E deixa eu apagar. Bom, beleza. Caiu no Enem 2013 e tem como título. A gente sempre tem aquela questão de sempre ler o título, né? Aí, o negócio que tá feio. Não quer descer? Aí. O título é Steve Jobs, A Life Remembered. Aí tem duas datas, né? 1955 e 2011, quando ele nasceu, quando ele morreu. Nós temos como subtítulo Reader's Digest, Canada, Takes a Look Back at Steve Jobs. Esse Reader's Digest CA, né, .ca, é uma revista, um site de uma revista que publicou, falou uma coisa de Steve Jobs, né? A book, não, take a look, né, book? Take a look é dá uma olhada, dá uma abordagem, né? Back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. Aí, sempre a gente tenta ler para ter uma ideia de que vai, né, qual que é a principal ideia, ou o que o texto se trata. E depois, lendo as perguntas, melhora ainda mais, né? Ter a previsão de leitura.
sobre o que eu vou estar lendo, o que eu estou lendo no momento que eu faço a minha prova de vestibular. Isso é importante, criar expectativa. Então, não, né? Vamos ler o enunciado. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe expor as maiores conquistas da empresa, da Apple, né? B, descrever suas criações na área da tecnologia. C, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Ou E, discutir o impacto do seu trabalho para a geração atual. Isso é muito importante quando vocês fazem prova de inglês no Enem, é manter em mente, depois que vocês lerem, manter em mente assim, o que eles querem, né? Então, qual que é a principal ideia do texto, né? É expor as conquistas da Apple, descrever as criações do Jobs, enaltecer a contribuição do Jobs para o mundo digital, lamentar a ausência dele nessas novas tecnologias e discutir o impacto do trabalho dele na geração atual. Vamos ver o que o texto propôs. Certo? Então vamos lá, vamos dar uns 5 minutinhos para vocês lerem sozinhos aí. Dúvida de vocabulário, põe no chat e a gente já dou uma lida com vocês. Isso pode ser uma questão da prova, né? Porque nós estamos fazendo a revisão para a prova. Teve um aluno aí que caiu ou saiu de propósito? Fazer chamada no fim da aula, gente, como sempre. E a questão da tarefa, como vocês vão ter 2 aulas por semana, vão ter outra aula amanhã, eu passo a tarefa da semana amanhã, certo? Vocês vão gostar da próxima aula, porque nós já terminamos, nessa aula hoje a gente termina toda a revisão. Vai dar tempo da gente ler o último texto. E nós vamos fazer algumas 2 aulas aí, de umas aulas diferentes. Vocês vão gostar aí de uma coleção de videoaula. Mas a prova, o programa da prova encerra hoje. Se alguém tiver alguma dúvida na aula, que aí até a prova nós vamos ter mais 2. Amanhã uma e quarta que vem outra. Porque semana que vem só tem uma. Aí já na outra semana, no dia 6 ou 8, 6 é o fundamental, 6 é 8, né? Aí já faz a avaliação. Já começa a aparecer as férias. Bom, vamos ver aqui. Então, o nosso título é Steve Jobs, né? Uma vida lembrada, né? Nesse livro, isso é o nome de um livro que foi escrito aí, e essa revista fez uma reportagem a respeito do livro, que fala da vida dele, né? Nasceu em 1955, morreu em 2011. Aí fala, no começo, os vários títulos que ele era chamado, né? CEO, por que é um CEO? Aqui no Brasil fala o CEO, mas é CEO, Chief Executive Officer. É o presidente da empresa, né? O presidente de qualquer corporação, né? Qualquer empresa é chamado de CEO. Então, ele era o CEO da Apple, era um tech guru. Algumas pessoas o chamavam de guru da tecnologia, então com o apelido de tech guru. E artista também foi chamado, né?
eles falam assim: existem poucas figuras corporativas tão famosas e bem lembradas como o antigo CEO da Apple, presidente da Apple, Steve Jobs. Esse regarded aqui é uma palavra que fala lembrado ou prestigiado, né? Ele tem uma certa assim, quando ele é lembrado no sentido de ser reconhecido, né? Então ele fala que poucas figuras têm esse mesmo reconhecimento que ele. His list of achievement is staggering, né? A sua lista de achievements são realizações. Aí já entra o que nós estamos falando. Nós falamos recentemente, né? Nas nossas aulas aí atrás, a gente falava assim, realize e realization não tem nada a ver com realizar ou realização. É perceber, percepção, né? Falamos disso já. E como é que é realizações? Achievements, tá aqui, ó. Olha lá. A aula passada nós falamos uma outra também, que é realizações, que é boa também, são sinônimos, né? Então ele está falando assim que a sua lista de realizações, é staggering, né? Staggering é uma coisa que causa impacto, impactante. E a contribuição para a tecnologia moderna, mídia digital e também, na verdade, o mundo inteiro como um todo não pode ser subestimada, né? Downplayed, ou posto em segundo plano. Então, já na leitura do primeiro parágrafo, a gente vê que eles estão falando bem, só falando coisa boa, né? Com o seu falecimento, né? Que passing é passar mesmo, a passagem dessa para outra, em inglês é passing, né? Falecer. Então, com o seu falecimento em 5 de outubro de 2011, a revista Reader's Digest do Canadá looks back, né, faz uma retrospectiva, olhar para trás e fazer retrospectiva de alguns dos maiores achievements, realizações. E paga um tributo de respeito, que é pay respect, para o pioneiro digital que ajudou a pavimentar a estrada para a tecnologia para a geração da tecnologia. Então aí está uma linguagem muito jornalística, né? Mas ele fala que a revista está fazendo um retrospecto, né, de tudo que ele fez e pagando um tributo a esse pioneiro da era digital que ajudou a pavimentar, né, a estrada da geração da tecnologia e as possibilidades que poucos poderiam ter imaginado. Então, na verdade, assim, ele expõe a maioria dos conquistas da empresa, não, nem só cita que ele foi CEO da Apple, nem fala da empresa. Descreve as criações, ele não citou a criação do Bill Gates, ele enalteceu a contribuição dele para o mundo digital, que é a alternativa C. Certo? Aquela coisa, a gente sempre fala de Enem, o que o Enem tem de característica principal das interpretações de texto, tanto em inglês quanto em português, é que você alguma coisa aí poderia até ter alguma verdade, mas a principal eles estão enaltecendo, né? Estão falando das conquistas dele. Lamentar a ausência dele, ninguém lamentou nada, e discutir o impacto, também não houve discussão, o outro falou que houve impacto, né? Do trabalho dele na geração, nas gerações da tecnologia, que ele fala, mas a melhor, né, a que mais compreende o texto é a C. O subtítulo, que o aluno está perguntando se o subtítulo tem escrito o quê? Já está escrito isso? Você fala, o vocabulário, né, dessa parte aqui já dava uma ideia que seria a alternativa C, né? Porque ele fala que o Reader's Digest, que é a revista, faz uma retrospectiva, né, olha para trás e ao Steve Jobs e sua contribuição para o mundo digital. Já estava bem assim no subtítulo, mas é bom ler todo o texto, né, porque essa daqui até que não teve
assim, não foi tão difícil, mas tem muito texto de Enem que tem algumas, uma certa, tem inteira, né? Inteira certa, uma está mais ou menos, mas tem uma que fala mais assim, qual que é a principal ideia contextual do texto, né? No caso aí, eles enaltecem mesmo a contribuição dele para o mundo digital, como diz o subtítulo. Muito bem. Nós vamos dar um pulo agora. Eu vou ler um texto com vocês, que também está no programa da prova. Eu pedi ele recentemente para vocês fazerem. Aliás, segunda-feira agora vocês têm que entregar os trabalhos, né? E eu vou ler com vocês. Ele está na página 120. Deixa eu voltar lá na página 120. Ele tem que ir primeiro para 1, depois para 2, depois para 120. Não é meio burro esse sistema, mas vamos lá. O texto que eu falei para vocês lerem era um texto que tratava do assunto da última unidade, a unidade 5, que falou muito sobre arte, né? Formas de arte. A gente leu sobre aquela lavanderia que os caras faziam exposição. Nós lemos sobre aquelas objetos de arte encontrados em escavação, uma coisa antiga. E hoje ele fala sobre alguma coisa relacionada à arte nesse texto maior aqui, que fala, o enunciado pede, leia o artigo abaixo e escolha a opção que melhor sumariza, né? Que melhor resume a conclusão do estudo. Então, você já começa a criar a expectativa. O estudo foi feito, houve uma conclusão a respeito do que eles estudaram nessa pesquisa, né? E ele pede para você fazer tipo de questão de Enem, né? O que resume, qual que é a principal ideia, né, sobre esse estudo? Tem como título The Unexpected Created Benefits of Sharing Your Studio. Tudo bem. Pede o quê? Pede a questão é de interpretação pura, né? Qual que é a melhor alternativa, né? Qual que sumariza melhor, que resume melhor? Eu vou ler com vocês as respostas para ajudar, né, na hora de procurar a resposta. Então, a A fala assim: although they are usually used as a cost-reducing alternative for companies and small business, então ele fala, embora eles geralmente são usados como uma alternativa de reduzir custos para as empresas e pequenos negócios, coworking space, ou seja, espaço eles chamam de espaços colaborativos hoje em dia, mas assim, vocês ainda não estão no mundo do trabalho, vocês não sabem mais ou menos o que é, mas o que é um coworker? Coworker é um cooperador, né? Uma pessoa que trabalha na mesma empresa, né? Espaços de coworker, assim, as duas empresas alugam um lugar só, né? Um edifício só, e dividem. Metade do andar é meu, metade do andar é teu, né? Aluga o andar inteiro. Isso acontece muito. Então, o que ele está falando? Que essa é uma alternativa das empresas para reduzir custo, né? E fala que esses espaços comuns de trabalho não são considerados uma alternativa plausível para artistas. Então, o texto a gente vê que vai falar especificamente de compartilhar estúdio, porque artista trabalha em estúdio, né? E nós tivemos lá na leitura do título, peraí, meu livro dá uma sumida aqui. Ele falou, né, sobre estúdio. Ele fala The Unexpected Creative Benefits of Sharing Your Studio. O que é o verbo share? Vocês usam muito na internet, vocês compartilham um vídeo, compartilham para share. Então ele fala alguma coisa de compartilhar estúdio. E a primeira já fala que não é um benefício plausível. E a B fala que os empregados ou funcionários da empresa que comumente usam esse espaço colaborativo comum, né, espaço
compartilhado estão procurando por oportunidades para criar uma rede de contatos. Estão procurando também avanço na carreira e troca de ideias não oficiais, né? Off the chart, quer dizer, ideias que ainda não foram discutidas, que ninguém teve a ideia ainda, certo? Então, troca dessas ideias. Então, lê de novo para não se perder. É muito longa essa resposta, hein? Nem entendi isso, né? Os funcionários de empresas que comumente usam esses espaços comuns, eles usam para o quê? Para a oportunidade de criar rede de contato, para ter contato. Sabe o que é criar uma rede de contato? Vocês ainda não sabem, assim, quando você precisa de arrumar emprego, você tem que ter uma rede de contato. Você tem gente que você conhece em todas as empresas, né, para te ajudar. Certo? Ou avanço dentro da carreira, ou ainda troca dessas ideias que ninguém teve ainda. C. De acordo com um estudo feito pelo Dr. Goldstein, estúdios compartilhados são positivos apenas para artistas que estão procurando colaboração e liberdade para se relacionar com outros. Ter mais intimidade. Será que é para isso que eles descobriram no estudo? A outra, B. O estudo concluiu que, sob as circunstâncias corretas, os benefícios desses espaços corporativos podem também ser encontrados com estúdios compartilhados, quer dizer, dentro do mundo dos artistas. Eles proporcionam, né, o verbo to foster, né, eles tornam reais, proporcionam colaboração e também proporcionam aos artistas a liberdade e tempo para se relacionar uns com os outros. Então, esse aqui já é um pouco diferente. Ele fala que, sob as circunstâncias corretas, esses espaços, né, também podem ser encontrados, né, entre os estúdios, porque eles levam a essa colaboração e proporcionam liberdade para as pessoas se relacionarem. E aí, de acordo com o Dr. Spitzer, Dr. Bassevis e o Dr. Garrett, são os três que fizeram o estudo, né? A liberdade de pensar a liberdade de pensar capacitada, né, ou assim, proporcionada pelos espaços comunitários comuns, espaços corporativos comuns, tornam o artista mais independente? Vamos ver. Acho que aqui é melhor a gente ler junto, porque é grande, né, e tem bastante palavra nova para a gente discutir aí. Bom, eu vou ler aqui no meu livro, vocês veem aí. Então, ele fala assim, ó. Bom, tinha lido, né? Ele fala assim, os inesperados e criativos benefícios de se compartilhar seu estudo, Ele fala assim, ó, com a chegada desses espaços coworking, né, da moda agora, que é coisa trend, né, uma coisa nova, com a chegada desse espaço, the wing and WeWork in recent years, the benefits, ele chama, o projeto é The Wing and WeWork, né? Nos anos recentes, os benefícios de tais ambientes de trabalho, environment, vieram to the fore, né? Vieram para frente, ou seja, apareceram. Linguagem de jornalismo cai em vestibular, assim, despenca, e é uma porcaria, porque os caras gostam de falar bonito, por isso que fica difícil vocês interpretar, a gente tem que ir interpretando, não adianta traduzir o pé da letra, né? Então, o que dá para entender aqui? Ele está falando que com o surgimento desses espaços, o benefício de tais ambientes apareceu, né? Com enquanto essas empresas prometem oportunidade para networking, fazer uma rede de contatos, career advancement, né, avanço na carreira, e off the chart idea exchange, quer dizer, o que
proporciona esse espaço é isso, as 3 coisas que foram faladas, inclusive, numa das perguntas. Sem mencionar the stylish digs. Digs é quando você aprofunda, né? Aprofundamento, sim, em estilo, né? Levando os pesquisadores, quer dizer, isso levou os pesquisadores a descobrir que pessoas frequentemente, pessoas que frequentam espaços corporativos comuns, como freelancers, entrepreneurs são pessoas que são assim empresários, né? Que começam, não é businessman, é aqueles assim que são, tem uma diferença. Businessman é empresário, entrepreneur é empresário, mas empresário no sentido de quem começa algum negócio, né? Empreendedor seria melhor traduzido. Então ele fala que quem frequenta esse espaço são freelancers, empreendedores e empregados remotos, né? Aqueles que trabalham à distância. Hoje está muito em moda, né? Home office. Eles experimentam criatividade aumentada. Então, melhora a criatividade deles. Mas podem, ele pergunta, né? Podem esses mesmos benefícios criativos ser encontrados, ser sentido entre quando artistas compartilham o estudo? Com aquele negócio, o mundo do artista também é bom? Você pode pensar que a resposta é sim, mas não é sempre o caso. Então, você viu como é que o Enem é traiçoeiro? A gente já estava pensando assim, é aquela que fala que ele dá, é a B, né? Que fala que ele dá toda essa oportunidade. Mas o mundo dos artistas que eles querem, não é bem assim, certo? Então, esse estudo vai mostrar a verdade. Então, vamos lá, vamos continuar. Onde que tá? Não pode, no seu caso. Estudos compartilhados podem ajudar a aumentar a criatividade, mas apenas se os artistas estão frequentemente se interagindo, trocando recursos e trocando feedback. Feedback é retorno, né? Quando você tem um retorno do seu trabalho. A doutora Thalia R. Goldstein, então já deu para pensar assim, né? Depende, né? Não é sempre, não é taxativo. Vamos ver o que os autores aí. Ela é professora assistente de psicologia ambiental, né? Na Universidade e tal. Isso aí não interessa o título dela. O que ela fez? O que ela notou? Ela notou que, sob as circunstâncias corretas, os benefícios do espaço corporativos comuns podem também ser sentidos pelos artistas que compartilham estudos, por virtude do fato de que ele proporciona colaboração, bem como a liberdade e tempo para se relacionar com os outros. Quer dizer, está copiada a resposta, né? Que é a letra D. Está aqui, está inteirinha aqui. Mas eu vou terminar o texto que fala assim, achados de múltiplas pesquisas até o momento, até essa ideia, né? Na Universidade de Michigan, esse outro doutor, Stephen Ross, School of Business, a primeira fase de um estudo que está acontecendo em espaços corporativos comuns, chaired, quer dizer, conduzido por essas pessoas aqui, falo o nome deles, descobriram que a liberdade de pensamento e criar independentemente, com self-defined, com oportunidades autodefinidas para se unir à comunidade, levou a um aumento, que é a palavra heightened, aumento de ideia de conquista, de realização. Olha como isso é uma grande pegadinha. Levou a um sense of achievement e não um real achievement. Porque quem pôs, acontece muito no Enem, aí, né? Aí ela falou que, de acordo com os médicos aí, a liberdade de pensar capacita a eles, aos artistas, a serem mais independentes. Não é isso que fala. Fala que levou a uma sensação nem de independência foi, né? De realização. Então ela começou bem e acabou mal.
como acontece em muitas questões do Enem. E de outros vestibulares também, né? Como a FUVEST também tem sempre uma questão que você acha que é aquela, mas no finalzinho tem alguma porcaria. Então, essa daqui, ó. Certo? Alternativa D. Bom, gente, como eu falei para vocês, a gente termina, né, a revisão da prova aqui, porque... Deixa eu só um pouquinho para ver. Porque as outras questões é de prefixo, né, coisas que a gente já viu durante a unidade. Mas nós vamos fazer, na aula que vem a gente termina isso daqui, só para completar, mas não é assunto direto da prova, é mais importante o texto. E aí a gente vai começar a fazer as nossas videoaulas, que vai a partir de amanhã já, né? Você tem 2 essa semana, beleza? Bom, eu vou pedir para vocês então, deixa eu só parar o share aqui. Eu vou pedir para vocês assinarem a chamada no chat e saindo da reunião. Clique em sair, por favor. Vejo vocês amanhã. Obrigado pela participação. Então, Amanda, por favor, assina a lista